Olá, muito bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos. Você está sintonizado no canal Filemon. O canal Filemon é um canal de bênção a todos os que faz parte desta família, amém? Glória a Deus. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, faça seu comentário. Se você já é inscrito no canal Filemon, eu, pastor Davi, te agradeço de todo o meu coração. Se você não é inscrito, se inscreva e passe a fazer parte desta família, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações, amém? Este ano 2020, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. E nós estamos aqui na aula número 4, que será ministrada no dia 26 deste corrente mês, e esta aula fala sobre os atributos do ser humano. Temos aqui o texto áureo que diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmo 32, versículo 9. E a verdade prática diz o seguinte: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre, criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 10, nós não vamos ler. Eu gostaria de nesta teleaula, fazer menção aqui somente do tópico do tópico primeiro da lição número 4, pois ela será licionada e os alunos terão oportunidade de ter a sua participação lá na nossa igreja, onde o professor estará passando esta lição a todos os alunos que são matriculados na escola dominical e aqueles também que não são, que hão de estar ali para junto estudarmos a palavra de Deus. Mas eu quero ler aqui a introdução, simplesmente vou ler, né? A introdução diz assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, socialidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento deste, leamos a Bíblia, oremos, vigiemos, noite e dia, evangelizemos, exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossa qualidade espiritual, psicológica e física. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leva-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Você viu aí a introdução. É um texto que temos aqui, como se diz, é um texto introdutório, que não há necessidade de nós aprofundarmos em fazermos grandes comentários na introdução, pois a introdução já fala de todos os assuntos que vai ser mencionado
no decorrer dessa lição, que é adotada de cinco tópicos, e a introdução é um ato de preparação em que nós, ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar nos comentários de todos os tópicos desta lição. E nesta manhã, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor tem me despertado para gravar esse vídeo, deixando aqui uma teleaula somente aqui no tópico número 1, primeiro tópico da aula 4, e daí por diante vamos então falar sobre este tópico, amém? Se você puder pegar sua Bíblia, sua revista e quiser acompanhar, sinta-se à vontade para fazer isso, amém? Bom, tópico 1. Tópico 1 fala o quê? Fala da espiritualidade humana. Neste tópico aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado, né? Então nós sabemos que todos sabem que o homem ele foi formado do pó da terra. Observe só que Deus ele fez o homem, formou o homem, formando ali do pó da terra, mas não havia nenhuma espiritualidade, porque era simplesmente um boneco feito do pó da terra. Mas Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente, né? Então nós observamos aqui que vamos falar a origem divina de nosso espírito. Mas por que, pastor, existe uma origem divina? Como eu falei há poucos momentos, após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A partir daquele momento, o homem passou a ser uma alma vivente. Que os irmãos observem que quando fala aqui da formação do homem, não fala-se da criação do homem, fala da formação. Observe que Deus, ele formou o homem do pó da terra. Ali estava o homem formado, talvez, não sei como que Deus deixou esse homem feito do pó da terra lá deitado em cima da terra, ou se pegou ele e colocou aí em outro lugar. Mas o que a Bíblia nos diz é que o homem foi formado do pó da terra, era simplesmente um boneco feito do pó da terra, mas após Deus soprar nas suas narinas, aí então entrou a criatividade, né? A criação. Então Deus criou o homem através do sopro que ele soprou nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Bom, nós falamos aqui, fizemos um comentário pequeno, sem muita, como se diz, sem muita aprofundação, somente lendo o que está escrito. Mas agora nós vamos falar no ponto 2 sobre o anseio natural do espírito humano. Talvez alguém poderia dizer assim, mas pastor, a ansiedade não é uma obra da nossa natureza física? A ansiedade, será que o nosso espírito ele tem anseio? Aqui diz sobre o anseio natural do espírito humano. E quando se fala de anseio, fala-se
de um desejo. Desejo esse que é um desejo intenso. Observamos que muitas pessoas, quando ele passa a desejar adquirir alguma coisa na sua vida, ele passa a ter o que? Um anseio, ele passa a ter um desejo. O homem muitas vezes deseja ter um bom emprego, o homem deseja ter uma casa boa para morar, o homem deseja muitas vezes ter uma caderneta de poupança engordada com grandes valores aquisitivos. O homem deseja muitas vezes ter um bom emprego para trabalhar e dar sustento à sua família. Tudo isso faz parte do nosso desejo, da nossa ansiedade. Assim como a nossa vida natureza, a nossa natureza deseja possuir coisas materiais, o nosso espírito também, ele tem um desejo intenso pelo nosso Deus. O que é isso aí? A ansiedade é uma aspiração, né? É uma ânsia de querer conhecer Deus. A nossa natureza carnal, a Bíblia diz que a carne se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Então, a nossa natureza carnal, ela se inclina para as coisas materiais, mas a nossa natureza espiritual, ela se inclina para as coisas espirituais. Então, por isso que aqui diz sobre o anseio natural do espírito humano. Então, olha, veja bem, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos nossos irmãos lá da cidade de Atenas, né, os atenienses. Ali está escrito, a gente vai verificar aqui na Bíblia Sagrada, está escrito ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 21 e 22, o que Paulo nos deixou escrito sobre os moradores lá de Atenas, como que eles tinham um anseio tão grande por Deus, que eles viviam adorando todo tipo de idolatria, todo tipo de deuses que eles encontravam, eles adoravam, porque o espírito deles ansiava para Deus. E eles estavam então à procura de um Deus que pudesse o satisfazer, mas ainda não tinha encontrado. Então vemos aqui que Paulo escreveu aqui, Atos dos Apóstolos 17, versículo 21, diz assim: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. Para os atenienses, qualquer pregador que chegasse na cidade e começasse a pregar uma coisa nova, era bem recebido, né? Porque eles estavam ansiosos para ter um encontro com Deus, mas não sabia como. Então Paulo ele procurou a incentivar esse povo. Aí no versículo 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. O povo era supersticioso por quê? Porque eles adoravam qualquer tipo de deuses, qualquer tipo de ídolo, porque o espírito daquele povo ansiava
em ter um encontro com Deus. E nós observamos que o modo de Paulo dirigir-se às pessoas é um bom exemplo de como comunicar as boas novas. Paulo tinha uma habilidade imensa para comunicar com o povo as boas novas. Então nós observamos aqui, dando continuidade nessa leitura bíblica, que porque passando eu, versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo dá a entender que Paulo ele foi muito bem recebido ao meio dos atenienses, quando ele chegou pregando as boas novas. Porém o povo não sabia ainda o que eles estavam honrando, porquanto tinha um altar que não havia nenhuma imagem de escultura, não havia nada, mas estava escrito ali: ao Deus desconhecido. Então Paulo, aproveitando esta frase do ao Deus desconhecido, e ali anunciou a eles que esse Deus desconhecido era o Deus a qual ele estava pregando. Então veja bem, o homem ele tem anseio em conhecer a Deus, mas muitas vezes a sua superstição o impede com que ele chegue ao pleno conhecimento para conhecer o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou o homem, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez. Muitas vezes o homem não passa a conhecer porque pela sua superstição não deixa com que o homem se aproxime de Deus. Então vemos aqui que mais o espírito do homem em si, ele tem um anseio por Deus. Veja bem, já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. No Salmo 42, versículo 1, diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então o salmista, como homem, ele fez essa declaração de que assim como o cervo ele ansiava pela corrente da água, assim nós também a nossa alma suspira por Deus. Como a vida de um cervo depende da água, a nossa vida depende de Deus. É como se Deus, ele é para nós uma fonte de água viva. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, quem beber dessa água que você der, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água lhe fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Então essa é a aspiração do homem, a suspiração da vida, da alma do homem, por Deus. Nossa alma tem sede de Deus. Aquele que busca e anseiam pelo Senhor encontram a vida eterna, né? Então, se a pessoa ansiar e buscar, ele vai encontrar a vida eterna. Ao sentir-se separado de Deus, né, esse salmista não descansou até que veio a estabelecer o seu relacionamento com Deus, porque o homem está distanciado de Deus, mas ele precisa lutar para que o seu relacionamento com Deus venha se reativar, venha se estabelecer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é através do sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós vamos nos tornar novamente a ter um relacionamento com o nosso Deus. Observe só, infelizmente não são poucos os que, devido a uma vida ímpia,
e blasfema sufocam o seu anseio pelo Criador. A impiedade, ela atrapalha muito a busca do homem, né, quando o homem quer buscar a Deus, né? A impiedade, o homem ímpio, ele não pensa muitas vezes em buscar a Deus, mas o seu espírito, irmãos, pode ter certeza que tem anseio em conhecer a Deus. Ponto 3. A revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só Ele é a ressurreição e a vida. Só Jesus é a ressurreição e a vida. Observamos aqui na palavra de Deus, nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo de número, aleluia, de número 2 e versículo de número 1, veja o que diz aqui a palavra de Deus, ó. E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e em pecado. Então o homem precisa o quê? Precisa entender que Jesus fez um sacrifício na cruz do Calvário e que através da morte dele trouxe-nos vida. Então o homem que está ansioso por Deus, ele precisa então entender e aceitar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, como um sacrifício que foi feito em prol da sua própria alma, da sua própria vida. Mas muitos não entendem e continuam vivendo uma vida de qualquer forma. Em Colossenses capítulo número 2, versículo 13, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as vossas ofensas. Ele nos vivificou, perdoando todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. Ele nos vivificou pela sua morte redentora na cruz do Calvário. Não quero aqui prolongar o meu comentário sobre este tópico, tópico número 1 da lição número 4, porque assim os irmãos não deixam de estar na escola bíblica dominical no próximo domingo só porque está ouvindo esta palavra, mas estejam lá dando honra, né, ao nosso Deus e ao departamento de ensino da sua igreja onde você congrega. Observe só, a síntese do tópico 1 o espírito humano tem origem divina, por isso naturalmente ele anseia pelo Pai Celeste. Amém? Como eu já recomendei para quem assistir esse vídeo, assista até o final deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joia, faça o seu comentário, se inscreva no canal Filemão, faça a sua pergunta, né, para mim, porque eu quero responder a pergunta que você, caro amigo, fizer através do meu canal Filemão. Já falei para vocês, meu nome é Davi Donizete da Costa e pastoreio uma igreja, a Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, que se encontra localizada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Faça-nos uma visita, né? Venha nos ajudar neste ministério, vestindo essa camisa, e nos ajude a manter esta obra, porque é uma obra que que nasceu com o propósito de ganharmos as almas para o reino dos céus. Amém?
O nome da minha esposa é Maria de Lourdes Pereira da Costa, missionária, que tanto tem me ajudado nesta obra e vai continuar ajudando até o dia que Jesus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.